Então vamos lá? Eu tinha colocado o exercício para vocês, eu vou fazer esse exercício juntos agora com esses dois parâmetros que a gente conversou, tá bom? Então vamos lá, vamos mostrar isso aqui na tela. Olha lá, lembra desse exercício? Esse exercício era lá da lista que a gente fez bem tranquilo no Excel e na mão, que era sobre a média ponderada de uma determinada disciplina, tá bom? E a gente tinha lá a avaliação, né? Então o aluno fazia 4 avaliações, tirou uma nota e cada uma dessas avaliações tinha um peso que a gente inventou ali na sala para a gente calcular essa média ponderada, porque ela é ponderada pelos pesos. Então vamos lá, o que, que a gente pode. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou tirar aqui minha câmera só para ficar um pouquinho mais tranquilo, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer com vocês é criar o vetor que tem essas notas. Então, eu vou chamar o vetor notas, tá bom? Pode ser notas aluno, só para a gente trabalhar aqui, ó. O aluno tirou 8 na primeira disciplina, tirou 8,5 na segunda, tirou quanto ali, ó? 6,5, e ele tirou 9 na quarta. Perfeito? Tá aqui as notas dos nossos alunos. Se você colocar aqui, ó, ele vai imprimir certinho, ó, notas aluno, que é a nota do nosso colega, certo? É a nota que algum aluno tirou nessas 4 avaliações. Se a gente for continuar, a gente tem que não só colocar as notas do aluno, mas a gente tem que criar também um vetor, que é um vetor que eu vou chamar de vetor peso. Olha só que interessante. O que é esse vetor peso? É o vetor que vale cada uma dessas disciplinas. Então, a primeira prova valia 1, a primeira prova tinha um peso de 2, a terceira prova tem um peso de 3 e a quarta prova tem um peso de 2 também. Então, o professor que criou essa avaliação fez assim: o peso é quem dá, é ele, né? Ele achou que a prova, por exemplo, da terceira avaliação é um pouco mais difícil, então ele colocou um peso maior. Ele achou que a primeira avaliação foi um pouco mais fraca, então isso é decisão dele, né? Vocês também têm o peso, né? Quando você vai comprar um veículo, o que vocês dão mais valor? É a mesma coisa do peso. Ah, eu dou mais valor para o preço do que a potência. Ah, eu dou mais valor, né? Eu dou mais peso para a beleza dele, para o design. Isso é de cada um. A mesma coisa para o professor. Ele tem essa, vamos dizer, essa discricionariedade. Olha que palavra bonita, né? Discricionariedade significa ele pode fazer o que ele quiser ali em termos do peso, tá? Claro que ele tem um pouco de noção, eu imagino, para escolher. Então vamos lá, vamos ver se o peso está ali embaixo. 1, 2, 3 e 4. Aí, criamos. Ah, professor, preciso dar o nome também dessas avaliações. Tem como? Claro, a gente aprendeu isso no primeiro vídeo de hoje. Então a gente vem lá, vamos dar o nome, ó, names. Olha que beleza, em inglês também. Names. Vamos dar o nome dessa avaliação. Isso aqui é mais tranquilo, ó. Qual é o nome dessas avaliações? É a avaliação 1, a avaliação 2, a avaliação 3 e a avaliação 4. Eu vou colocar não só 1, 2, 3 para não confundir, eu vou colocar avaliação, ó, a avaliação aqui, ó, com esses númerozinhos aqui, ó, completinho. Então, a primeira avaliação, a segunda avaliação, a terceira avaliação e a quarta avaliação. Perfeito, ó, dei o nome aqui. Faz alguma diferença? Não, só para ficar bonito. Mas o que, que vai fazer a diferença? A gente vai criar agora a função para calcular essa ponderação. Então, vamos lá. Então, é média final, por exemplo, ou média ponderada, ponderada. Vou colocar aqui, ó. Ela vai ser uma função, como vocês já sabem fazer, e vai receber quantos parâmetros? 2. Quais valores? Vou colocar sempre x e y aqui. O primeiro parâmetro a gente só tem que saber que vai ser das notas, e o segundo parâmetro dos pesos. Vou fazer aqui, ó, notas e pesos. Sempre, só para a gente não se confundir. Podia ser x e y? Poderia, porque são variáveis do tipo local, só funcionam dentro da minha função. Opa, como é que a gente funciona agora? A gente pega aqui, ó, a média, que a gente está fazendo o cálculo. O que, que ele vai ser? Ele vai ser a multiplicação das notas respectiva aos seus pesos, certo? Então, notas vezes pesos, beleza? E aí, falta mais alguma coisa? Falta. A gente tem que sempre dividir isso pela soma dos meus pesos. Então, tá aqui, ó. Esse é o resultado. Querem colocar o retorno? Pode colocar o return, tá bom? Que é média. Tá aqui. Será que a gente fez certo isso aqui? Só tem um jeito de saber. Executei a função, não deu erro? Está exato. Está funcionando. Exato não, está funcionando. Está aqui, que vocês não estão me enxergando nada.
e vamos colocar aqui agora a execução. Pega a média ponderada e vamos colocar os parâmetros. Quais são os parâmetros? O parâmetro é as notas do aluno, sempre as notas é primeiro. Então, o parâmetro é que é as notas do aluno. E o segundo é o peso dessas notas que ele teve. Então, tá lá. Quanto que ele vai dar? Ele vai dar aqui, ó, avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3, avaliação 4, certo? Só que tem uma coisa que vocês têm que ver. Observe o que ele está dando. Ele está dando 1, ele está dando avaliação 2, 2.12, mas não é isso que a gente quer, certo? O que nós queremos? Nós só queremos o valor de retorno desta minha média ponderada, tá bom? Então, eu não preciso saber o nome delas, né? Não preciso saber que é avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3 ou avaliação 4. O que eu preciso? Eu só preciso a parte numérica dela, tá bom? Ou seja, a posição que eu tenho em cada uma delas. Então, vamos ter isso daqui? Vamos ter isso daqui também, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou só, aqui em cima, retirar o nome da minha função, tá? Que não faz sentido agora pra gente. Só vou tirar o nome da minha função, não, tirar o nome das minhas, das minhas posições dos meus vetores, porque eu não estou trabalhando com o objeto ainda, eu só quero calcular. Olha lá, o que ele está me dando? Ele está dando de novo 1, 2,5, 3,5. O que ele está fazendo? Ele não está somando cada uma das posições. Ele está somando e fazendo alguma coisa que eu nem sei o que é. Vamos testar para aprender o que ele está fazendo. Vamos pegar as notas que a gente já tem, certo? Mas é as notas do aluno. E vamos multiplicar pelo seu peso. Vamos ver o que ele está fazendo. Peso, olha lá. O que ele faz? Ele pega cada uma delas e multiplica. Só que o que ele não fez? Ele está pegando isso aqui e tem 4 posições. Não é só multiplicar, eu tenho que multiplicar cada uma delas e somar. Então, era esse que está faltando. Por isso que ele estava colocando aquele valor ali. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, multiplicar cada um dos valores, né? A nota pelo seu peso, então 8 vezes 1 é 8, está aqui embaixo. 8,5 vezes 2, 17. 6,5 vezes 3, 19,5. 9 vezes 2 dá 18. Então tá aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então o que faltou? Faltou, além de a gente multiplicar cada um, ele dá como retorno, ele dá o quê? Ele dá como retorno a multiplicação de um vetor multiplicado qualquer um. Só que ele estava dividindo pelo seu peso. Cada uma das posições do vetor ele estava multiplicando. Então o que eu quero? Eu não quero, eu quero que ele só divida pela somatória dos pesos depois que eu somar as notas vezes os seus próprios pesos. Então vamos ver se funciona? Só tem um jeito. Fazer o cálculo aqui, ó. Opa, agora funcionou. E percebam que nem vai mais fazer diferença se tiver nome deles, ó. Vou colocar o nome das nossos vetores, ó, ele já dá indiferente se o vetor tem nome ou não. Então, a média dessa ponderada é 7,8. Se vocês fizerem ela no Excel, provavelmente vai dar o mesmo, tá? Vocês gostam de colocar só o valor ou vocês querem colocar também o retorno? Ó, vou colocar o retorno no sentido de explicar para o usuário o que ele está calculando. Então, vamos aqui, ó. Ele não vai só calcular a média, ele vai calcular o quê? Ele vai dizer para o usuário aqui, ó, a média, vamos colocar, usar o print com paste, ó, beleza, paste 0 aqui, ó, e a gente já aprende a usar ele, ó. Então, a média ponderada do aluno daí você vai colocar aqui, ó, a média dele. Qual que é a média? É o cálculo que a gente está fazendo. Oh, coisa boa. Vamos lá de novo. Vamos pegar e vamos colocar como parâmetro a nota do aluno, as notas desse aluno e o peso. Olha o que ele vai dar como retorno. Vai dar um erro. Eita, porque eu errei aqui, ó. Não encontrou a função paste ou. Porque não é paste ou, né, Gustavo? É aqui, ó, é paste 0. Ou se você não colocar o 0, vai funcionar de qualquer maneira. Vamos testar de novo. Executa a função, deixa ele executar, executado e executa aqui. Opa, agora funcionou. A média ponderada do aluno é 7,8125. Opa, só que média tem que estar bem acentuada, certo? E tem outra coisa que eu não gosto, que é um monte de casa depois da vírgula. Então a gente pode usar uma função chamada round. O que o round faz? Ele arredonda. Para quantas casas decimais? Eu vou colocar 2. Ó, executei, olha o que ele vai aparecer agora. Ele só coloca 2 casas decimais. Tá? Se eu quisesse 3, round, eu colocaria a variável que eu tenho que arredondar, que nesse caso é a média,
2,2. Então é assim que se resolve o exercício que eu coloquei no passado. Deixa eu dar aqui para vocês. Ó. Usem e tentem fazer e daí me contem ali nos comentários se conseguiram ou não fazer isso daí, tá bom? Então esse é o ponto. A gente vai ter mais um assunto ali que eu vou gravar para vocês, que é o laço, um laço while, para aquela questão que a gente fez da função. Opa, bati aqui, foi mal. Da função relativa às questões de senha, lembra? Como assim de senha? Que a pessoa tinha que digitar uma senha de 4 dígitos e você estava dizendo se estava certo ou não. E daí, se a pessoa digitar 3 vezes essa mesma senha, tem que bloquear o programa. Você lembra disso? Era um exercício que a gente tinha que fazer em sala. Vamos fazer, tá? Mas isso só no próximo vídeo. Então, um abraço a todos e até mais.